Olá, seja bem-vindo ao CR News desta sexta-feira. E seguindo o nosso compromisso com a transparência, continuamos recebendo os vereadores da nossa cidade para uma verdadeira prestação de contas. E o objetivo aqui é claro: entender o que foi feito pelo Legislativo em 2025 e principalmente o que o cidadão catanduvense pode esperar para este ano de 2026. E hoje o nosso convidado é o vereador pastor Júlio Zanini, conhecido por suas posições firmes e pela defesa de pautas ligadas aos valores da família. Boa noite, vereador, tudo bem? Seja bem-vindo. Como vai? Obrigado, tudo bem. Mais uma vez, obrigado pela porta aberta, né, pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos que nos ouvem pela CR News. Estamos aqui para falar sobre esse assunto tão importante que é a política na nossa cidade. Isso. E nós que representamos um povo aí. Obrigado. É isso mesmo, prestação de contas hoje com o vereador, o pastor Júlio Zanini. Vamos saber um pouquinho como foi o trabalho dele, da assessoria no ano de 2025 e também o que vem por aí, né, 2026 e os próximos anos. Bom, vereador, você é uma voz conhecida na defesa da família, dos valores cristãos, né? Tem projetos aí para educação, família, assistência social, né? E também você é autor de um projeto, por exemplo, né, aquele que proíbe pessoas condenadas por crimes sexuais, né, especialmente aí contra as crianças e adolescentes, para que elas então não possam assumir cargos, né, públicos e de qualquer função que tenha contato direto com esses menores, né? Eu falo um pouquinho desse projeto tão importante para a sociedade. Bom, para quem tem filho na escola, para quem tem filho sabe da importância, né, da gente coibir, né, da gente não permitir com que pessoas como essa tenham acesso às nossas crianças. E como saber? Nós não temos como saber. Uma pessoa tem um perfil desse daí. Mas quando ela comete um crime, nós temos como saber. Então, quando ela comete um crime, fica claro que aquela pessoa não está habilitada, ela não está apta para lidar com criança. Então, nós que temos filhas, principalmente eu tenho filhas meninas, né, mulheres, e a mulher é muito mais frágil, vulnerável, embora não tenha esse perfil mais para um pedófilo, para um abusador. Então, eu acho que isso aí é para todo pai, todo aquele que defende a família, os princípios da família, ele está preocupado com isso. Então, pensando nisso, a gente foi lá e montou esse projeto, juntamente com a assessoria, colocamos em pauta e, graças a Deus, todos os vereadores de pronto atenderam o nosso chamado, votaram a favor e foi unânime. Eu acho que a cidade pede por isso, né? Na verdade, o Brasil pede por isso, o mundo pede por isso. Nós temos que colocar para longe esse tipo de pessoas que têm esse tipo de desvio, de distúrbio, de perfil. Eu não sei a palavra correta para se pronunciar isso, mas esse tipo de pessoa não pode estar perto das nossas crianças, ela tem que estar monitorada. Outro projeto também de extrema importância é aquele Eu Venci as Drogas, que também foi aprovado na Câmara por unanimidade, né? Fala um pouquinho desse projeto. É isso aí. O projeto Eu Venci as Drogas, ele tá muito dentro da minha identidade, né? Porque eu venci as drogas. Então era uma das coisas que eu queria fomentar sobre as famílias que vivem esse problema. Então, quando a gente fala que a nossa pauta é família, que a gente defende, a gente vê o tanto de família, de mães desesperadas com seus filhos que estão sofrendo por causa das drogas e tanto que as drogas têm destruído as famílias. Então, nós decidimos colocar o dia da superação para contar a história das pessoas que venceram as drogas, né? Para dizer para as famílias, para as mães, para a sociedade que tem jeito. Tem como. Hoje você está vendo um legislador, um empresário, um pai de família que venceu as drogas, né? Que há 25 anos atrás, propriamente a mãe disse, olha, eu já abro mão, eu já não sei mais o que fazer. Então, assim, essas histórias precisam ser contadas. E as pessoas precisam entender que nesse dia existe o dia Eu Venci as Drogas. Então, assim, nós vamos procurar essas pessoas que venceram e que construíram uma história para trazer à tona, dizendo assim, olha, as drogas não venceram. Porque a gente só olha para o lado negativo, precisa olhar para o lado positivo. Isso de alguma forma traz os benefícios, estimula as pessoas, fomentam. Nós temos também o COMAD, que é o Conselho Municipal, que fomenta muito sobre esse assunto, porque nós temos a Semana da Conscientização, e nós vamos estar falando isso um pouco mais para frente. Então esse assunto das drogas ele tem que ser falado constantemente, cada dia mais e mais, para as nossas crianças, nossos jovens, para todas as famílias, a sociedade. E, detalhe, tem vida após as drogas. Que é uma bandeira que você levanta também. É uma bandeira que eu defendo.
Bom, você também é idealizador de um projeto, não é um projeto de lei, é um projeto aí para a sociedade civil, sobre uma campanha, né, de trânsito, educação no trânsito, que a gente vê que hoje em dia o trânsito está cada vez mais complicado, não é só o município de Catanduva, é geral, a gente vê aí que falta mesmo campanhas educativas para isso. Na verdade, não é sobre o mês do trânsito e a gente falar sobre aquele assunto, tem que ser constante. Nós iniciamos o ano passado uma campanha falando, pegando autoridades e pessoas conhecidas para falar sobre esse assunto e soltar vídeos, contar depoimentos, né? A gente parou por conta de alguns trabalhos, algumas questões pessoais, que envolvia algumas questões pessoais que precisaram parar no momento, mas a gente vai retomar esse ano, que é ano 2026, agora tem muitas atividades, muitas coisas acontecendo. Mas é um projeto que uniu, por exemplo, promotoria, polícia militar, vários órgãos, né, de entidade civil, sociedade. Todo mundo junto em busca de um único objetivo, conscientizar as pessoas. Olha, se nós não cuidarmos do trânsito aqui, ninguém vai fazer isso aí por nós, tem que ser nós. É a população, são as autoridades, é um conjunto, é todo mundo junto, em busca de um único objetivo. E o bacana é que foi também os motociclistas, os entregadores, aquelas pessoas também que deram, né, a opinião deles, eles olhando o trânsito de uma outra maneira, né? Isso, nós fizemos uma reunião onde estava a Polícia Militar, estava o Poder Judiciário, a Promotoria, estava os entregadores de iFood, estava os donos de bares e restaurantes, estava o pessoal do Conseg, quem mais? Estava o pessoal do Sim Comércio. Então, tinha uma fatia de cada grupo da sociedade para poder expressar e dizer, olha, a minha dificuldade é essa, eu vejo isso, para a gente pegar essas informações e tentar construir uma campanha efetiva, né, de trânsito. Foi bacana mesmo, a gente fica aí na torcida para que continue, né, que dê continuidade aí em 2026. Vamos falar também, você fez um projeto bem bacana de plantio de frutas e legumes em parceria com os munícipes, né, em terrenos ali onde pudessem ser plantados. Esse projeto ele foi aprovado por unanimidade na Câmara, mas ele foi vetado. Não vou te dizer uma decepção, né? Mas é um projeto que a gente imaginava fazer dele um modelo. Qual que é, para as pessoas que estão ouvindo entenderem? A gente vai pegar uma área pública que está lá com mato, e hoje, você sabe, os maiores problemas são matos, acúmulo de lixo, dengue, e pegar esse lugar. E aí nós fizemos um perfil no corpo desse projeto. Pessoas acima de 60 anos, que ganham até 2 salários mínimos, terão a prioridade disso e tal. Para ir e montar uma horta comunitária, onde a prefeitura cederia cursos, em parcerias com outras instituições, sementes, para a gente fazer desse espaço um lugar totalmente produzido totalmente de uma forma orgânica, trazendo sustentabilidade, trazendo rentabilidade para essas pessoas que estão ali para fazer uma renda, e automaticamente instituições seriam beneficiadas, porque uma porcentagem dessa produção iria para essas instituições. Foi vetado pelo prefeito e esse veto veio para a Câmara. Automaticamente eu assumi a tribuna e disse para os vereadores da seguinte forma: nós passamos aqui esse projeto por unanimidade, o jurídico da casa aprovou, todo mundo teve o seu jurídico ali, analisou, voltou para o prefeito. E o prefeito instaurou uma ADIM, uma ação indireta de inconstitucionalidade, e agora vamos esperar, né, ver o que o tribunal vai decidir acerca se é constitucional ou não, a gente tem que aguardar. Mas é um projeto fantástico. O nosso intuito seria fazer e ver quem que seriam as pessoas que estariam dispostas a assumir isso e fazer como modelo em parceria, como a Alimentação Forte e donos de bares e restaurantes, onde esses produtos seriam adquiridos. Então a gente queria fazer um projeto piloto, um modelo, para que todos os municípios olhem e falem, olha, dá certo. Mas infelizmente a gente ainda tem para acertar isso, vamos ver quanto tempo isso vai durar para a gente fazer isso funcionar, vamos ver. E seria então em diversos bairros? Seria em diversos bairros, onde a prefeitura tivesse um lugar que pudesse ceder e tivesse pessoas interessadas para cuidar dessa área, seria ali para uso. Bom, muitas vezes, né, você tem aí suas posições, a gente vê que geram alguns debates, né, ali na Câmara, acalorados. Como você lida, por exemplo, com as críticas de quem pensa diferente de você, né, e como manter o foco no trabalho diante a isso? Quando você se preocupa com o que os outros pensam de você, você já não vive mais para você, você vive para os outros. E viver para os outros, você perde a sua própria identidade. E quando você perde a sua própria identidade, você perde a sua vida. E aí você não vive mais, então não vai ter jeito.
E eu descobri na política, eu já tinha isso dentro da igreja e como empreendedor, a gente sempre está em desacordo com a intenção ou a ideia do outro. Mas na política é complicado, porque se você vem com um projeto, tem 20 ali totalmente ao contrário. Eu tive projeto que eu tive que tirar. Eu fiz um projeto que eu tive que tirar, não por pressão, mas porque tipo, eu não vou gastar minha energia em coisas que eu vejo que não vai prosperar e eu não vou arrumar confusão com ninguém. Mas tem alguns que eu vou arrumar confusão, eu arrumei confusão e vou continuar arrumando confusão porque é aquilo que eu defendo. Já fui citado por um processo, vou responder um processo criminal que eu não vou falar sobre ele agora, mas eu vou falar futuramente por causa de um dos meus posicionamentos. Então assim, e é isso, e às vezes a gente vai pagar um preço muito caro por aquilo que a gente defende e acredita. Já teve casos que eu defendi que eu falei não valeria a pena, se eu pudesse voltar atrás hoje eu não teria feito, mas tem uns que eu não me arrependo de forma alguma e vou continuar insistindo, lutando por aquilo que eu acredito, mas a polêmica ela vem, não tem jeito, porque hoje nós estamos vivendo um momento de várias ideias, todo mundo tem uma ideia diferente da sua. E a política é isso, né? A política é isso, é uma discussão de ideias, e eu estou ali para discutir ideias. E mostrar o seu ponto de vista, que é o que você tem feito, né? E a gente gosta, eu acho que quem está assistindo também gosta de ver o posicionamento do vereador, do político, principalmente quando vai defender ali o seu projeto ou como votou. Acho que as pessoas esperam por isso, né? Ele votou aquilo, votou sim ou votou não, mas por quê? E aí quando você vai lá e mostra que você tem posicionamento e o motivo do seu voto ser favorável ou contrário, eu acho que é isso que a população também espera. É isso aí. Bom, olhando para 2025, né, primeiro ano de mandato, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como que tem sido, não só dentro, né, no Legislativo, lá na Câmara, legislando, mas também fiscalizando e também em contato com a comunidade, porque a gente sabe que as pessoas estão sempre ali chamando o vereador para resolver problema, para ir lá, para ir ver o que tem acontecido nos seus bairros. Então, gostaria que você falasse um pouquinho de como tem sido esse seu trabalho também com a comunidade e esse contato depois com a prefeitura para solicitar esses tais requerimentos que a população, né, tem pedido aí para vocês. A gente está sempre ali, fazendo indicações, fazendo requerimento, pedindo informações, ofícios. Fizemos aí projeto de leis, tem mais projetos de leis para nós citarmos. Um exemplo, a Casa dos Conselhos, que não tinha nome, nós conseguimos colocar, né, por projeto de lei. É o nome da Fernanda, que é uma pessoa que morreu por decorrente do câncer, trabalhou muito com o Conselho Municipal. Eu acho que seria justo ela estar aí e citar esse projeto aqui. Também a Semana do Contabilista, para fomentar esse assunto, os contabilistas, principalmente agora com a reforma tributária, a importância do contabilista. Então assim, a gente não para, a gente trabalha muito, a gente tem esses projetos, a gente queria fazer mais projetos, a gente queria, mas nem tudo, depende para onde você vai em constitucional, depende para onde você não vai ter apoio dos demais vereadores, não é tão simples assim. Né? Nós temos o executivo, que às vezes barra, mas é uma questão política, eu não me mato por causa disso, discuto em cima do que tiver que discutir. Então, essa é a questão mais burocrática, né? Processos. Agora, diálogo com o executivo, olha, eu tenho um bom diálogo com todo mundo, às vezes a gente não consegue tudo que a gente quer, porque tem o outro lado também, às vezes a gente força, vê, mas a condição lá também não dá. A gente vê o povo reclamando muito, a gente ouve muito a população, então a gente vê a população hoje reclamando principalmente de escorpião, mato, dengue, asfalto, dengue, saúde, escola. Então assim, é uma demanda muito grande mesmo. E o vereador ali, às vezes, ele se sente impotente. E as pessoas começam, mas aí os vereadores não fazem nada. Hoje eu vi um vídeo de uma pessoa pública que me mandaram, poxa, olha aqui, o vereador não faz nada, depois vem pedir voto. E realmente, o vereador, principalmente sozinho, ele não consegue fazer nada. A gente cobra o executivo através de requerimento, de indicação, a gente liga para secretário, olha como está isso aqui, não, nós vamos fazer, e às vezes demora uma semana e a pessoa precisa para ontem. Então a gente vê a dificuldade do povo, e não estou dizendo que o povo está errado, o povo paga imposto, a gente paga imposto para isso. A gente quer ver a nossa cidade bem, a gente quer ver a saúde, a educação, a gente quer ver as coisas funcionando, mas não está do jeito que nós queremos, e a gente luta para isso. Para isso a gente tem os nossos ideais, então a gente tenta o acesso, a gente força, a gente discute, mas por trás tem uma série de outras barreiras que a gente precisa vencer. E a gente tenta vencer no diálogo, quando a gente não consegue a gente vai para a tribuna, quando a gente não consegue para a tribuna a gente vai para a internet, a gente grita, e é assim, essa é a vida do político, e é sempre estar ali brigando
em cima daquilo que você acredita. 2025 foi um ano de experiências novas, né? Foi um ano que eu apanhei bastante também, foi um ano que eu tive algumas experiências pessoais não muito boas, mas que agora estou pronto para 2026, porque o 2025 já passou, e agora a gente tem que pensar lá na frente. E adquiriu experiência. Adquiriu experiência, a gente tem que olhar para 2026 dizendo, e agora, o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho na mão? Porque é uma baita de uma responsabilidade, o povo me cobra, o povo está na expectativa de dizer assim, e aí, o que você vai fazer? Então a gente vai continuar brigando, né, por aquilo que a gente acredita, pela família, né, pela saúde da nossa cidade. Às vezes as pessoas acham que o vereador está ali, ele não faz nada. O vereador faz sim, eu vou todos os dias no meu gabinete, cobro a minha assessoria, peço informações, eu estou ali, falo com o jurídico da casa, a gente conversa com outros vereadores, mas o vereador ele é limitado em muita coisa. Mas lutando, correndo e fazendo o meu máximo, foi para isso que eu fui colocado ali. Quais são as demandas, por exemplo, que o seu gabinete recebe ali diariamente? São várias demandas, exames que estão assim, olha, são exames que já estão há um ano, né, que nem chamaram, então vamos tentar entender o que está acontecendo, às vezes algum erro do sistema, às vezes não é mais municipal, já está na esfera estadual. Inclusive, você já foi diversas vezes na UPA, né, a pedido aí de munícipes. Semana que passou eu tive lá, uma hora ou outra eu vou, é que nem tudo a gente fica postando, eu fiz um vídeo, isso deu o maior problema também, então é muito complicado. Hoje você tem que tomar cuidado para você não perder teu cargo. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado para você não perder teu cargo, então, mas nós fomos lá, nós conversamos, a gente fala com o médico, a gente fala com os atendentes, e o problema que as pessoas começam a reclamar, e o problema não é nem com o atendente que está ali, às vezes com o salário atrasado, que a gente viveu todo esse problema com uma Mahatma, e a pessoa está ali ralando, suando, trabalhando, às vezes fazendo turno, está de noite, o médico está ali também fazendo plantão, e o povo reclamando. Meu, é uma loucura, é um caos, na verdade, né? Onde precisa de uma gestão muito transparente, de uma gestão muito humana para buscar esses recursos. Os vereadores também devem buscar esses recursos. Eu estou vindo com a minha deputada, trazendo recursos para Catanduva na parte da saúde também, para fortalecer isso. Então, é isso. É complexo, mas você não pode parar de trabalhar. A gente não pode desistir da política. E como que tem sido, por exemplo, esse diálogo, então, com o executivo de você estar levando essas demandas que o seu gabinete recebe para eles, né? Eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, eu não tenho... É um ou outro, que às vezes a gente sabe que não vai fazer, já sabe que... Mas eu tenho um bom relacionamento, a gente leva, sou atendido, na maioria delas. Tenho secretários muito bons ali, tem diretores muito bons, funcionários muito bons que nos conhecem, que nos dão ali uma atenção, né? Porque o povo só precisa de atenção também. A gente sabe, tem coisa que não vai resolver, olha, não vai resolver, mas ó, tá com orçamento para isso, a empresa que foi contratada não está capacitada para fazer esse tipo de serviço, mas nós já vamos abrir uma licitação em tal mês, vai acontecer tal coisa. E aí a gente vai trazendo esse respaldo pro munícipe, vamos tentando ali fazer o meio de campo, e é isso. É o que você falou, na maioria das vezes eles precisam de um pouco de atenção, né? Atenção. Que olha, alguém está ali para ver o meu problema, o problema do meu bairro, né? E esse também é o papel ali do vereador que está ali, sim, representando aquela comunidade. Eu queria que você falasse também um pouquinho de 2026, o que a população pode esperar de você, né, do seu mandato, da sua assessoria para esse ano, né? E se tem alguma prioridade, algum projeto que você gostaria de tirar do papel esse ano, que amadureceu mais e falar, esse ano é o ano que eu vou estar realizando tal projeto. Eu tenho 2 projetos, e inclusive um são direcionados aos policiais, mas esse ano eu não vou tirar nada do papel, eu só vou aprimorar isso, né? Esse ano não vai ser um ano que eu vou colocar projetos para serem votados ou discutidos, mas nós vamos trabalhar em 2 projetos muito bons para o outro ano, tá? 2026 vocês podem esperar o mesmo do vereador, a mesma postura, a mesma linha. Eu continuo sendo um pastor, eu continuo sendo um pai de família, eu continuo sendo família, eu continuo sendo um empresário, eu continuo sendo um político, eu continuo sendo eu. A minha identidade não mudou e eu vou continuar nessa mesma linha, servindo a população. Com um pouco mais de habilidade, com um pouco mais de experiência que eu adquiri nesse primeiro ano e se preparando para 2027 e 2028, o couro vai comer, a chaleira vai esquentar. Se prepare. Gostei. Bom, deixe uma mensagem então para o seu eleitor, aquela pessoa que confiou em você e também aqueles que ao longo de 2025 você cativou, né, pelos seus discursos, seu posicionamento, seu trabalho.
na Câmara, diante também da comunidade. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo. Olha, vamos seguir em frente, vamos seguir como uma equipe, vamos continuar acreditando. As coisas vão mudar, porque a gente não pode desistir, a gente não pode desistir da política, a gente não pode desistir da vida, a gente não pode desistir da nossa cidade. Então, continua acreditando. Nós estamos trabalhando firme para que Catanduva consiga vencer essa barreira, essa bolha e crescer. Catanduva precisa crescer. Então, nós não podemos mais absorver e ter Catanduva como algo negativo. Nós vamos acreditar na política, nós vamos preparar para novos objetivos e vamos seguir em frente nessa mesma linha, defendendo tudo aquilo que nós acreditamos. Nós somos uma cidade patriota, nós somos uma cidade que defendemos a família e nós vamos continuar defendendo nossos valores e os nossos princípios, mesmo que esse preço seja alto. Nós estamos dispostos a pagar ele. Bom, é isso. Estamos então chegando ao fim aqui. Gostaria de agradecer que todas as vezes que eu convido, o vereador está sempre à disposição, sempre vem aqui, ou aqui no jornal, ou no podcast. Então agradeço, sempre solicito. Ele, a Damares também, né? Então agradeço aí todo mundo da sua assessoria, viu? E desejar a você e a todos que estão nos assistindo um maravilhoso final de semana. Carnavalzão já está chegando aí, batendo a porta. E a gente volta a se ver, então, na quarta-feira, tá bom? Um ótimo final de semana, um ótimo carnaval, um ótimo feriadão para você e a todo mundo. E ó, só um detalhe. Carnavalzão chegando e se beber não dirige. Toma cuidado que no carnaval aumenta os índices de acidente. É isso mesmo. Ótima dica aí. Se beber, não dirige. A gente volta a se ver quarta-feira. Gente, um grande abraço e até lá.